Pessoal, eu queria explicar uma coisa dos meus vídeos aqui que eu coloco tudo no meu perfil. E eu falei sobre a cidade do Líbano, né? Em questão da Babilônia. Mas o livro de Apocalipse não fala só de uma Babilônia. Então, você tem a última Babilônia, que eu falo muito sobre isso em relação aos acontecimentos globais que tem a ver com a Bíblia. A Bíblia foi escrita antes dos acontecimentos acontecerem globais da nossa época. E depois de Jesus, nós temos o futuro na Bíblia. Então, Ezequiel, ele vai falar dos falsos pastores, Ezequiel 34, e Ezequiel é bem a sequência certinha. Agora, Isaías já não é a sequência certinha, tá? Eles fazem isso. Aí depois, ele fala dos profetas falsos, ele fala sobre algumas nações. Eu não vou citar nomes aqui, mas se você for ler, desde lá do capítulo 26, fala do Líbano, entendeu? E aí fala de outras nações também. E Daniel vem também falar que nos últimos dias, duas nações vão se unir a Gog financeiramente. Tá bom? E se você for estudar sobre essas duas nações, lá em Daniel, capítulo 11, versículo 40, começa os últimos dias. E, que eu falo, começou em 2022. E aí eu tava lavando a louça. Aí hoje eu fiz uma hidratação no meu cabelo. E eu cortei meu cabelo, o cabelo do meu filho hoje. Só que tá muito calor aqui, por isso que eu tô assim. Aí coloquei a luz aqui. E eu tava arrumando aqui a casa, tô lavando a roupa ainda, porque o tempo tá passando muito rápido. E eu lavando a roupa, lavando a louça, né? E lavando roupa também, porque eu deixo de molho, depois eu vou pendurar. E aí, pessoal, o que eu falo? Não é só a questão da Babilônia ali. E tem também a questão de Israel, tá? Israel abandona Yeshua HaMashiach. Eles abandonam o verdadeiro Messias, tá? Então, eles acabam no final. Alguns se convertem, que tem um grupo de pessoas que reconhecem Yeshua HaMashiach como seu Messias, tá? Tem um grupo de judeus que reconhecem isso, tem um grupo que não reconhece. Isso vai ser no mundo todo, né? Isso vai ser no mundo todo. Você vê a perseguição, tem um grupo que aceita Yeshua e outro grupo não aceita, tá? E outro grupo é idólatra. Não tem nem que discutir quando é idolatria. Aqui eu não tenho que discutir. Tanto que eu tava lavando a louça, Deus começou a falar comigo. Avisa eles. Olha só, hein? Avisa que eu já mandei minhas testemunhas. Eu tô avisando. Ó, eu falo que a nossa datação tem 1000 anos, né? Tem 1000 anos. E aí, na datação do Gregório, 2000. É mais do que o que eu falo. E pra mim é muito mais sério ainda. E Deus tem me confirmado algumas coisas que eu tenho pedido para Deus. E todos os meus estudos são estudos. Agora, o que Deus tem falado comigo é sobre a separação que ele tá fazendo do trigo e do joio. Tá preparando a igreja para subir. Isso é um fato. O tempo tá passando muito rápido. Já são 18h22. 6h22. Passou muito rápido. E isso é um dos sinais também da próxima volta de Yeshua HaMashiach. Hoje a lua é nova. Tá? As semanas não vão deixar de ser semanas, porque chegou um camarada aí e disse que o calendário ia mudar porque Deus não se importa com isso, não. Mas Deus se importa sim. Deus falou pra mim. Deus falou, eu tenho colocado os meus servos e vocês não estão escutando. Eu tô ao ponto de, botar vocês pra fora. E vai cair a máscara de muita gente que não se arrepende, que
tá profetizando coisa errada, que se dizem judeus, no sentido que judeus que aceitam Yeshua HaMashiach, se dizem gregos fiéis, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Sobre fidelidade? Sobre santidade? Fidelidade? Deus não tá nessas árvores de final de ano. Deus não está nessas comidas de final de ano. Deus não tá nessas festas de final de ano. Não está. E Deus tá falando pra mim, eu não suporto, eu abomino as suas festas. Meu nome tá ali no meio em vão. E Deus falou pra mim que o Espírito Santo tava muito triste. Tava muito triste. Aqui na Terra, tá muito triste. E eu também sinto isso, muita tristeza. Muita tristeza. Eu tive uma notícia boa, muito boa. Agradeci a Deus. Mas se ele falasse pra mim, não, filha, essa notícia não, eu tô perto de vir. Não vai dar nem tempo dessa notícia chegar até você. Essa notícia boa que você recebeu. Eu ia me alegrar mais. Eu ia me alegrar mais. O que Deus tá fazendo comigo, o que Deus tá restaurando a minha vida. Mas o que eu mais quero é ouvir ele. Tô voltando. É agora, filha. O que eu mais quero ouvir de Deus é isso. Eu não quero nada aqui. Deus tem me dado tudo aqui. Mas eu não quero nada daqui. Eu não quero nada daqui. Eu quero a presença dele. Eu quero ir pro céu. Meu lugar não é aqui. Eu sei que ele vai me dar estrutura pra continuar aqui. Mas tudo que eu quero é que ele fale pra mim. Acabou. Mas ainda ele me disse que tá separando e tá nos preparando. Aguenta. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Ele tá preparando a sua igreja. A hora que acontecer, aquele versículo de Apocalipse que diz: a noiva está pronta. Eu fui na praia e respeitam as outras mulheres de outras religiões, as vestimentas delas nas praias. Mas quando é uma cristã, protestante, não respeito não. Não respeito não. Só que eu falei, o desrespeito de vocês não vai me impedir, porque se Jesus voltasse agora, ele não ia me encontrar de biquíni. Não vai. Acabou essa parte da minha vida. Eu só colocava porque eu era obrigada. Desde criança eu nunca gostei. Eu tenho foto de mim, criança, chorando. Eu não gostava, eu saía correndo de casa. Eu nunca gostei de envergonhar o nome de Jesus. Desde o ventre da minha mãe eu fui separada. Eu nunca gostei de nada no mundo. Então, como eu tava falando pra vocês, não é só a cidade do Líbano, tá? Inclui também toda aquela parte, são 300 quilômetros de ceifa. A colheita ali são 300 quilômetros. Pra vocês terem ideia, é aquela localização todinha ali. Só escapa a Jordânia, porque tem cristãos lá. Porque quando a igreja foi fugir, quando destruíram o templo na época dos apóstolos, os cristãos foram se refugiar na Jordânia e na Cisjordânia. Então aquele lugar está preservado, está guardado por Deus até hoje. E Daniel fala sobre isso. Então Deus está separando o trigo do joio e está preparando a igreja para subir.